Olá, eu sou o Flávio e esse é mais um vídeo da série Módulos para Arduino. E hoje nós vamos falar sobre o módulo GSM, esse módulo pequenininho aqui que tem uma capacidade enorme nos seus projetos. Imaginem que com ele, o nosso Sketch ele pode enviar mensagens SMS para celulares. Ele pode receber mensagens. Você consegue também fazer ligações, receber ligações de celular. Olha, tá muito legal esse vídeo. Vamos lá, vem comigo! Este vídeo está sendo patrocinado pela Piauíno. A Piauíno acredita no Brincando com Ideias e quer que a gente faça cada vez mais vídeos para você. Então acesse lá www.piauino.com.br depois de você assistir esse vídeo, e lá você vai encontrar tudo para Arduino num preço muito legal. E olha, agora você tem novas opções de frete para ficar ainda mais barato para você. E para o vídeo de hoje, a Piauíno nos mandou esse módulo aqui, o SIM800L, para a gente testar e falar para você a respeito dele. Olha, eu já fiz alguns testes no passado com um outro módulo GSM, o SIM900. Não me lembro se ele tinha alguma letra em seguida, mas basicamente o SIM900, mas ele é encontrado numa shield, não apenas num chipzinho como esse pequeno aqui, que a gente vai mostrar. O SIM900 eu usei ele numa shield e era legal porque vinha já com uma antena embutida, com inclusive uns reguladores de tensão, tudo na shield. Encaixaria a shield no Arduino e a princípio parecia que estaria tudo funcionando. Só que olha, uma dica que eu te dou é que esse SIM900, que já vem numa shield, que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você ver exatamente de qual eu estou falando, olha, ela parece ser muito mais completa e ela é mais cara inclusive. Mas a minha dica que eu te dou é que você compre o SIM800L, esse pequenininho aqui que você está vendo embaixo do vídeo. Porque, além dele ser mais barato, ele acaba sendo muito mais prático para a gente trabalhar com Arduino. Primeiro que a shield do SIM900, ela não habilita o módulo GSM automaticamente. Então imaginem que você ligou todo o seu projeto, ligou o módulo e quando você starta o Sketch aqui, você precisa primeiro mandar um comando para a shield ligar o GSM. Então o GSM ele não fica ligado automaticamente. E com isso você precisa ocupar uma porta do Arduino para ligar o GSM e também fica complicado na lógica do seu Sketch saber se o GSM está ligado ou não. Porque o mesmo pino que você usa para ligar, se você mandar de novo um sinal, ele desliga. Aquele mesmo sinal que liga é o sinal que desliga. Então você acaba no Sketch não sabendo exatamente se o GSM está ligado ou não. Eu particularmente não gostei do SIM900. Por isso eu te indico esse SIM800, porque ele já liga automaticamente. Você não precisa mandar nenhum comando do Arduino. Então fica essa dica e claro, para compensar o que não vem na shield do 900, o SIM800 você precisa comprar separadamente uma antena. Em alguns casos você até encontra o SIM800 já com uma antena junto, já um kitzinho que vem antena junto. Mas caso não venha, você vai precisar comprar uma anteninha específica para GSM, principalmente por conta do conector aqui. Existem diferentes modelos, eu vou deixar aqui embaixo inclusive um segundo modelo que eu encontrei por aí. E além disso, é importantíssimo você ter um reguladorzinho de tensão. Esse regulador é barato e ele é muito útil. Primeiro porque ele tem uma potência para atender ao que o módulo do GSM precisa. O SIM800L precisa de uma tensão de 4.1 volts. Isso por quê? Porque ele foi feito para funcionar dentro de um celular, esse chip. E um celular utiliza baterias, normalmente baterias de 3.7 volts. Então, se você for usar uma dessas baterias que existem de 3.7 volts, as baterias de lítio, você consegue conectar elas também diretamente nesse módulo. Caso você queira ligar o módulo em uma fonte externa, então, por exemplo, o que eu recomendo é isso, para que você consiga ter exatamente 4.1.
é muito difícil você encontrar uma fonte de exatamente 4.1. Por isso você pode comprar uma fonte maior. Por exemplo, aqui estou simulando uma fonte de 9 volts. Como se eu tivesse uma fonte de 9 volts, o ideal é que essa fonte seja por volta de 2 amperes. Menos que isso não vai funcionar legal. Eu já fiz alguns testes e não funciona legal. Então, 2 amperes eu acho que já é suficiente. De uma fonte 9 volts, com esse regulador ele vai abaixar para 4.1 e ele vai alimentar com a corrente adequada que o módulo precisa. Então, são essas duas dicas importantíssimas. E eu te digo, olha, eu bati muito a cabeça com isso, o módulo não funcionava até que eu alimentei com uma fonte corretamente e o módulo funcionou perfeitinho. Vamos agora falar sobre as conexões que você vai ter que fazer com esse módulo. Me acompanhem aqui. Nós temos aqui o SIM 800. De um lado dele, nós temos as conexões, basicamente, de alimentação da corrente elétrica, a comunicação com o Arduino e a antena. Do outro lado, nós temos as conexões com alto-falante e microfone. Então, se você for utilizar esse módulo para a função celular, para você fazer ligações ou receber ligações, você utiliza então o alto-falante e o microfone. Caso você não queira usar o módulo para ligações, por exemplo, apenas para mandar ou receber mensagens SMS, você pode então dispensar essas conexões e usar aqui as conexões de baixo. Inclusive, existem alguns módulos do SIM 800 que eu reparei aí na internet que vem apenas com esses pinos de conexão aqui de baixo. O módulo não tem as conexões para alto-falante e microfone. Okay? Então reparem, quando você for comprar o módulo, se ele tiver pinos apenas de um lado, significa que você não consegue utilizar ele para fazer ou receber ligações. Na saída do regulador, nós vamos então alimentar aqui o módulo GSM. Então na parte de baixo nós temos aqui o GND e aqui o positivo. É importante a gente ligar o negativo do regulador também no negativo aqui do Arduino. Com isso a gente forma um único circuito para que a comunicação serial aqui funcione adequadamente entre os dois circuitos. Ok? Bom, feito isso, nós vamos então agora falar dessa comunicação serial aqui. Reparem que nós vamos ter aqui dois pinos, um é o RX e o outro é o TX, você pode ver aqui no verso do módulo, e você pode ligar tranquilamente esses pinos no serial aqui do Arduino nas portas 0 e 1. Agora, fazendo isso, você tem que se lembrar que não vamos conseguir usar o monitor serial para acompanhar o que está acontecendo com o Arduino. Então, no caso aqui desse circuito, eu utilizei portas digitais comuns para fazer essa conexão serial. Com isso, eu utilizo o monitor serial tranquilamente para ver o que está acontecendo. E lá no sketch, depois nós vamos ver, eu utilizei uma forma de simular que essas portas digitais sejam também portas seriais. Okay? Depois eu explico como fazer isso. Então, o importante é a gente ligar aqui o pino RX numa função TX aqui do Arduino e vice-versa, ou seja, toda a comunicação serial tem que ter a conexão invertida. Então, o pino RX do módulo tem que estar ligado no TX do Arduino e o pino TX do módulo tem que estar no RX do Arduino, sempre invertido. Feito isso, depois eu faço aqui a ligação da antena. Muito importante ter uma antena, não consegui fazer o módulo funcionar sem antena. Então, no caso aqui, eu coloquei essa antena que eu comprei ligada direta nesse conector aqui, esse conector dourado. Então, no caso de ter a antena no conector, dispensaria ter esse fio ligado aqui nesse pino, esse primeiro pino aqui da esquerda. Ok? Eu poderia ligar direto, mas eu estou ligando já a antena nesse conector. Bom, depois então nós temos as conexões do alto-falante. Então aqui na parte superior nós temos o negativo e antes o positivo. E temos aqui um microfone ligado nos dois pinos do meio aqui de cima.
É importante que você tenha um microfone que seja energizado, ou seja, um microfone que tenha alguma pilha, alguma bateria, então você pode ligar ele diretamente aqui no módulo. Agora, se você tiver um microfone que não é energizado, você precisa suprir isso com esse pequeno circuitozinho que eu fiz aqui. Então aqui eu coloquei um microfone de eletreto, ele não é energizado, eu preciso colocar uma alimentação de tensão nele. E essa alimentação eu peguei aqui dos 5 volts do Arduino. Vejam que eu vim até aqui, fiz um jumper e finalmente eu cheguei com 5 volts do Arduino aqui em cima. E usei aqui um resistor de 10k ohms. Com esse resistor, então, aí eu ligo a corrente aqui no positivo do microfone. E depois o sinal do microfone, que também sai aqui do positivo, eu ligo aqui no terminal negativo desse capacitor eletrolítico. É um capacitor aqui de 1 microfarads. O positivo do capacitor a gente liga na entrada de áudio aqui do módulo. O GND a gente vai ligar no outro terminal aqui do microfone, assim também ligando ele no GND do Arduino. Vamos agora então aprender a programar a comunicação com esse módulo. O importante é a gente entender que o módulo ele tem o seu funcionamento próprio. Ele tem já a comunicação com a operadora. Claro, você precisa espetar aqui um chip de celular. Esse chip precisa estar habilitado. Uma vez que eu espetei o chip, liguei o módulo na corrente elétrica sem nenhuma comunicação com o Arduino que seja, ele já está funcionando, ele está em contato com a operadora e ele, a princípio, já pode receber ligações, fazer ligações. A gente vai utilizar a comunicação para enviar comandos para o módulo, por exemplo, ele está recebendo uma ligação, então a gente envia um comando para que ele efetive a ligação, para que ele receba a ligação. Queremos mandar um SMS, a gente manda um comando, ele manda o SMS. Ele recebeu o SMS, veja que se eu não tenho comunicação nenhuma, ele irá receber o SMS. Só que esse SMS não será lido pelo Arduino. Então a comunicação que a gente vai ter é para que a gente possa receber a informação e utilizar essa informação no Arduino. Então ele tem o seu próprio processamento. Por isso que nós temos aqui essa comunicação serial e vamos fazer o seguinte, me acompanhe aqui nesse primeiro sketch que você consegue baixar aí na descrição do vídeo. O sketch é o teste GSM serial, é um primeiro teste só para a gente ter certeza que está funcionando a comunicação. Então baixem esse sketchzinho, ele é bem simplesinho. A lógica dele é o seguinte, o que o módulo enviar para o Arduino pelo serial, a gente vai ver aqui no monitor serial do Arduino. E o que a gente escrever no monitor serial e der um Enter, ele vai mandar essa mensagem lá para o módulo. Então a gente já consegue fazer essa comunicação. Então vamos carregar esse sketch no Arduino. E uma vez carregado o sketch, vamos abrir aqui o monitor serial. Ele vai mostrar aqui setup completo, significa que ele já executou lá o setup e ele já está em comunicação. Nesse sketch é muito importante que você configure aqui o monitor serial. Vejam aqui embaixo, nós temos aqui a configuração do retorno de linha, ou seja, tudo que a gente digita aqui em cima, quando a gente der um Enter, a informação que será enviada junto com o que a gente digitar pode ser nada ou algumas informações. Então vamos colocar aqui esse ambos NL e CR. Então, além do texto que a gente digitar, ele manda também um final de linha informando para o módulo que aquela informação acabou. Aí a gente pode digitar aqui em cima o comando AT. Dá um Enter. Se nós recebermos esse OK, significa que o módulo recebeu o nosso comando AT, ele entendeu esse comando AT como sendo um comando só de teste. O comando AT significa para o módulo, módulo, você está aí? E aí ele, recebendo esse teste, ele devolve uma informação. E a informação é um OK dizendo, OK, estou aqui. A partir de agora, nós vamos utilizar comandos AT para fazer a comunicação. Comandos AT são comandos que foram convencionados no mundo da comunicação para que a gente possa se comunicar com os aparelhos de telefonia. Esses comandos permitem que a gente faça qualquer solicitação para o aparelho e ele então execute
aquela solicitação. E também qualquer informação que o aparelho nos queira passar, ele nos passa através desse padrão de comandos AT. Então, aí na descrição do vídeo eu deixei um PDF que você pode baixar, é o manual de todos os comandos AT do módulo SIM 800. Então, existem muitos comandos que são padrão para qualquer módulo. Por isso que eu utilizei essa forma de comunicação aqui nesse vídeo. Poderia ter procurado alguma biblioteca com tudo pronto, mas a minha dica é que se você encontrar uma biblioteca, você estará restrito a usar essa biblioteca num determinado módulo específico. No caso dos comandos AT, como são padrões, você pode utilizar qualquer módulo GSM e usar o comando AT para fazer a comunicação, porque esses comandos são padrões. Tem então aí esse PDF que tem todo o manual dos comandos padrões que são utilizados em qualquer módulo e também alguns comandos específicos que nem é a preocupação aqui desse vídeo, a gente não precisa entrar em tanto detalhe. Com os comandos padrões a gente já consegue fazer muita coisa com esse módulo. Então, além desse manual dos comandos AT, eu deixei também um pequeno arquivo com os comandos mais comuns. Então, por exemplo, eu poderia aqui digitar esses comandos e testar. Por exemplo, eu posso perguntar para o módulo qual é a operadora que ele está conectado. E se eu deixar ele ligado aqui e o módulo receber alguma informação, por exemplo, se eu fizer uma ligação para essa linha desse chip, ele vai mostrar aqui o comando ring. Ou seja, ele está enviando o comando, eu estou lendo e estou mostrando aqui o comando no monitor serial. O comando ring significa, o módulo está dizendo para a gente, olha, alguém está ligando, para que eu tome uma ação, ou eu ignoro aquela ligação, ou eu atendo aquela ligação. Ok? Então vamos agora para um segundo sketch que você também consegue baixar ele aí embaixo. É esse aqui, o Q0161 sketch. Então ele já está prontinho com algumas funções que eu preparei para facilitar aí o seu trabalho no seu projeto. Com ele a gente já consegue enviar SMS, receber SMS, fazer ligações. Então vejam, a gente já tem aqui uma série de funções que você pode utilizar esse sketch tal qual ou pode reaproveitar esses comandos no seu projeto. Então temos aqui funções para enviar SMS, para fazer uma ligação, um comando aqui configura GSM, assim que a gente liga, eu configuro ele para que ele fique já pronto para receber SMS. Então, esses comandos eles já estão prontinhos aqui. Claro, você pode copiar essas funções no seu projeto, sempre lembrando de copiar também aqui a declaração das funções na parte superior do seu sketch. Então, copia a função lá embaixo, copiando também aqui a declaração delas em cima. Basicamente, é o nome delas que se repetem, mas precisa ficar aqui em cima para que o Arduino reconheça essas funções e durante todo o programa ele saiba exatamente como que a função funciona. Bom, vamos lá. Então aqui, em primeiro lugar, a gente vai utilizar só essa biblioteca. A Software Serial é uma biblioteca que já está no IDE do seu Arduino, ela é padrão. E com essa biblioteca é que a gente vai simular que aquela porta digital do Arduino ela vai funcionar também como uma porta serial. Iniciei a biblioteca, eu aqui vou criar um objeto chamado Serial GSM. Estamos instanciando esse objeto com a classe Software Serial, declarada aqui na biblioteca. E esse objeto ele recebe apenas dois parâmetros. Ele recebe aqui a porta 10 e a porta 11, ou seja, qual porta vai ter a função de RX e qual a porta vai ter a função de TX. Então configure de acordo com a porta que você ligar aqui. Se você estiver utilizando o Arduino Mega, reparem que você tem o serial 2, 3, são outros seriais que você pode utilizar diretamente. Você utiliza o serial 0 para o monitor serial e os outros seriais, um deles você utiliza para comunicação com o módulo GSM. Nesse caso você não precisaria utilizar nada disso aqui. Você poderia simplesmente usar o serial 2, por exemplo, e aí aqui embaixo, em vez de fazer o begin com esse objeto que nós criamos, o serial GSM, você colocaria aqui direto o serial 2 ou o serial 3 aqui.
aqui em todo lugar que você encontrar serial GSM, você pode trocar por serial 2 ou serial 3. Bom, feito isso, então, tenho aqui algumas variáveis que serão utilizadas por essas funções. É importante que você mantenha essas variáveis no seu projeto. É elas que vão guardar as informações que foram recebidas no SMS ou o comando que foi recebido do GSM. Então elas são utilizadas para o funcionamento geral aqui dessas funções que eu preparei para você. Depois nós temos aqui esse comando, esse senha GSM, né, a definição dessa constante. E aqui a ideia foi fazer o seguinte: se você enviar um SMS para esse Arduino e no conteúdo do SMS você colocar essa senha, você pode mudar, pode colocar qualquer coisa. Depois nós vamos ver lá embaixo que o Sketch está preparado para identificar que ele recebeu o SMS, a senha é exatamente essa, então ele vai te mandar de volta um SMS para o celular que enviou esse SMS, simplesmente com a confirmação de que recebeu. Se eu não passar no SMS essa senha, simplesmente o Arduino vai receber o SMS e não vai fazer nada. E aqui também nós colocamos um botão na porta 12, então tenho aqui um push button que está ligado um terminal no GND e o outro terminal ligado aqui na porta 12. Então através desse botão nós vamos fazer a função de uma ligação. Então quando o Sketch for iniciado ele fica em espera, se eu apertar o botão ele faz uma ligação para um determinado número e esse número você pode colocar aqui embaixo. Esse número você coloca um número qualquer de celular ou até mesmo de um telefone fixo, o número que você quer fazer ligação com o DDD, operador, ou seja, do mesmo jeito que você disca um número para fazer uma ligação, você coloca esse número aqui. E aí apertando o botão, ele vai fazer a ligação para esse número. Depois nós temos aqui uma outra variável também utilizada pelo Sketch, que é esse call status. E aí finalmente, passando aqui as declarações das funções, nós temos a função setup, em que ela vai ser responsável por iniciar a comunicação serial, tanto com o monitor serial que a gente vai utilizar, como o módulo aqui. Depois eu seto aqui o pino do botão, eu coloco ele como input pull up, porque ele está ligado no GND, e aí simplesmente aqui a gente vai ver no monitor serial que o Sketch foi iniciado, ele está pronto. A gente executa essa função configura GSM caso a gente queira receber SMS. Então ele já manda os comandos para o módulo para que ele esteja preparado para receber SMS. Recebendo, ele já vai receber e processar o conteúdo, deixando o conteúdo pronto naquelas variáveis ali em cima. Feito isso, bom, aqui dentro do loop, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa função LeGSM. Ela vai ficar em execução constante, o loop ele vai ficar aqui constantemente passando pela LeGSM. Lá dentro dessa função, a gente já tem toda a tratativa para ficar olhando para o módulo e esperando por alguma mensagem que o módulo possa mandar. Se o módulo mandou uma mensagem, então essa mensagem já é aberta. A LeGSM já identifica se é um SMS enviado ou não. Se não for um SMS, simplesmente esse comando vai ficar armazenado aqui na variável comando GSM. Não é nem o SMS, é qualquer outro comando. Por exemplo, o módulo está recebendo uma ligação, então ele vai mandar aquele texto ring, e aí nós vamos encontrar esse texto dentro aqui do comando GSM. Então aqui vai estar sempre o último comando enviado. E se for SMS, ele vai abrir o SMS e vai me colocar aqui as informações dentro dessas variáveis. O telefone que ligou, o telefone que enviou o SMS para o nosso aparelho, a data e hora em que foi recebido esse SMS e a mensagem completa, todo o texto do SMS aqui dentro dessa variável mensagem SMS. Então, feito isso, eu executo constantemente isso e depois eu posso utilizar o conteúdo dessas variáveis no meu Sketch para a lógica que eu quiser. Então aqui a nossa lógica que nós temos é
eu vou guardar o último comando nessa outra variável. É como se eu estivesse fazendo aqui uma cópia. Primeiro eu digo, ou melhor, eu mostro no monitor serial qual que é o comando que chegou, e depois eu apago o comando para habilitar para futuros comandos. Imaginem que ele pode estar recebendo vários comandos, mas aí ele faz uma cópia nesse último GSM aqui, nessa variável, para que a gente possa utilizar mais para baixo. Aí tem essa função, aí em seguida nós temos aqui essa variável, tem SMS, que ela vai estar verdadeira se realmente nós recebemos um SMS. Então vejam que nós vamos mostrar no monitor que chegou uma mensagem, vamos mostrar quem que foi o remetente, a data e qual é a mensagem que chegou, e depois nós vamos comparar o que chegou na mensagem. Se for igual àquela senha que nós definimos lá em cima, nós vamos enviar aqui para o monitor serial dizendo que, olha, estou enviando um SMS de resposta, e aí esse envia SMS, manda um SMS de volta. E o SMS vai para esse telefone aqui, ou seja, é o telefone que enviou a mensagem original. Então, de qualquer telefone que você envie essa mensagem para o sketch, ele vai devolver essa mensagem aqui de resposta. Então, o texto que eu colocar aqui será enviado para a mensagem. E depois, aqui eu faço algumas comparações. Então, por exemplo, aqui eu vejo, e depois eu tenho o controle da ligação telefônica. Então, aqui eu vejo e depois eu tenho aqui o controle da ligação telefônica. Então aqui eu vejo qual é o status do botão. Se ele for apertado e eu não tenho uma ligação em curso, o que ele vai fazer? Ele mostra no monitor serial que ele está fazendo uma ligação, e ele simplesmente chama aqui essa função faz ligação, passando o número do telefone que será ligado. Então aqui eu poderia colocar qualquer texto com o número do telefone que eu quero ligar. Faço isso, e aí esse call status, ela simplesmente controla que eu estou fazendo uma ligação. Depois aqui embaixo, a gente verifica se houve uma resposta. Vejam, aqui eu tenho uma cópia do último comando recebido. Então, nesse último comando recebido, nós temos esse comando aqui. Esse é um comando AT, que significa o quê? A ligação está em andamento. Então, eu fiz lá a ligação, se confirmou, se a pessoa recebeu a ligação, então eu recebo essa resposta do módulo. Por isso, eu entendo então que a ligação está em andamento. Se eu receber esse outro comando aqui, no carrier, significa que a ligação foi terminada, foi concluída. Ou se eu receber esse comando busy, significa que a ligação está ocupada. Então vejam, de acordo com a resposta que eu tenha da ligação, a gente vai ver aqui no monitor serial essa resposta. Bom, então vamos agora carregar o sketch no Arduino e eu vou mostrar para vocês o circuito funcionando. O sketch já está carregado e agora nós vamos com um outro celular e um outro chip interagir com o nosso sketch. Me acompanhem aqui. Vejam que eu tenho o módulo GSM. Aqui embaixo eu tenho o chip de um celular. É importante, inclusive, reparar aqui a posição de conexão do chip. Eu tive muito problema também que eu colocava invertido. Normalmente essa parte cortada aqui do chip, a gente tem por intuição a ideia de colocar ela primeiro aqui para dentro. Aqui ele é invertido. Então eu também quebrei a cabeça com isso, porque ao colocar o chip ele não reconhecia o chip e não se conectava na operadora. Para a gente saber se está conectado na operadora ou não, vejam que eu tenho um LEDzinho aqui piscando, e quando ele está piscando assim de 1 em 1 segundo, significa que não tem nenhuma conexão com o operador. Então depois que a gente colocar o chip e ele se comunicar com a operadora, ele vai começar a piscar aqui esse LED com um intervalo um pouquinho maior, um intervalo de 2 segundos. Então, quando ele começar a piscar de forma mais lenta, significa que ele fez conexão com a operadora. Se ele não faz a conexão com a operadora, pode ser ou a antena que não está adequada, ou a
corrente elétrica que também não está adequada. Então vejam que aqui eu tenho esse regulador aqui de tensão, já testei no multímetro e regulei ele aqui para 4.1 volts e com isso forneço o que o módulo precisa aqui de tensão. Okay? Então, como eu tirei o chip e coloquei o chip de novo, o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui o módulo, só para ele poder reconhecer o chip e fazer a conexão com o operador. Então, vou desligar aqui o regulador de tensão. O Arduino até continua funcionando, mas o módulo foi desligado. E vou ligar de novo, assim eu dei aqui um reset no módulo, para que ele faça agora a conexão com o operador. Então, se eu vier agora aqui no monitor serial, vejam que eu habilitei o monitor serial, ele me dá algumas mensagens aqui de que houve comunicação com o módulo, e aí o que eu posso fazer? Vejam que se eu pegar aqui um outro celular e fizer uma ligação para esse chip aqui, estou fazendo a ligação para esse chip, eu já ouço aqui um barulhinho, ele recebendo a ligação, e vejam que aqui no monitor serial ele está aparecendo lá um ring. Só para você ver como ele tem a capacidade de receber uma ligação. Então finalizei aqui essa ligação, agora eu vou usar aqui o botão para fazer uma ligação inversa. Eu quero que a gente ligue desse chip aqui para o telefone. Então vou clicar aqui, vejam que lá no monitor serial ele está efetuando a ligação. E ele está agora recebendo a ligação aqui. Então, se eu atender a ligação, vejam que ele agora mostra no monitor que a ligação está em andamento. Então, se eu falar aqui bem próximo ao microfone, eu vou conseguir ouvir aqui. E se eu falar no microfone, eu consigo também ouvir a ligação. Se eu cancelo agora a ligação, vejam que ele colocou lá no monitor como ligação terminada. Bom, perfeitamente enquanto a ligação, vamos agora trabalhar com o SMS. Vamos sair daqui, eu vou entrar aqui em mensagem de texto e vou mandar uma mensagem de texto desse celular para o chip aqui. Vou mandar qualquer mensagem, vou mandar aqui um olá. Envio. Ele está enviando aqui a mensagem. Pronto, ele já enviou e vejam que a gente já recebeu aqui no monitor serial essa mensagem chegando. E eu quero agora, eu vou mandar uma outra mensagem, só que com aquela senha que a gente colocou, 1, 2, 3, 4. Vou dar o enviar. Então vejam, ele já recebeu essa senha lá no monitor e gerou aqui uma mensagem de retorno. Até aqui ele mandou aqui um SMS com aquela mensagem que a gente programou. Então vamos fazer aqui uma ligação. Estou ligando lá para o número de celular desse chip aqui. Então vejam que aqui eu já ouço um barulhinho bem baixinho, indicando que estou recebendo uma ligação. E aqui no monitor serial, o comando ring. Se eu desligo aqui, ele vai parar de tocar lá. Vamos fazer o inverso. Agora eu vou apertar aqui para ele fazer uma ligação. Pronto, já estou recebendo aqui a ligação. Se eu atender, ele conclui aqui ligação em andamento. Vou encerrar a ligação
E vejam que lá no monitor serial ele já consta como ligação terminada. E agora vamos mandar aqui uma mensagem texto. E agora vamos mandar aqui uma mensagem de texto. Vou clicar aqui e vou digitar aqui qualquer mensagem. Vamos lá. Mensagem enviada e vejam que já chegou aqui no monitor essa mensagem. Agora eu vou mandar aqui a senha. E pronto, ele recebeu uma senha e vai me devolver a senha. Está aqui uma mensagem devolvida. Então é isso. Você reparou que dá para fazer muita coisa legal com esse módulo? Então acesse lá www.piauino.com.br. Você vai encontrar, além desse módulo, muita coisa legal para os seus projetos. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!